E vou falar agora um pouco dos jogadores, né, um pouco mais individualmente, de um jogo que incomodou muito, né. Vamos lá, Alisson, uma Copa pra lá de ok, né. Acho que não falhou em nenhum momento, fez umas boas defesas contra a Escócia, contra o Japão acho que não fez defesa nenhuma, não falhou, hoje fez aquela boa defesa no chute do Odegaard, teve um outro no segundo tempo que eu também não acho que não foi difícil, mas uma boa defesa. Então, acho que foi uma boa Copa do Alisson, né, nota 6. Danilo, nota 5. Inventaram que nota 5 não, nota 4, né, 3,5, sei lá. Eh, bom, ele entrou ali contra o Marrocos, inventaram que ele tinha jogado bem porque ele entrou no lugar do Ibañez. Eh, e e é isso, né, fez nada. Todas as vezes que eu lembro do Danilo participando foi porque ele prejudicou. Algumas vezes fez um apoio bom pelo ataque, né, ele é um construtor um pouco mais pelo meio, mas ele nenhuma vez vai na linha de fundo, porque ele não consegue na linha de fundo, porque ele não consegue voltar, então ele é um pouco velho. Você ter na Copa o Danilo como titular, eu acho horrível, né, o Danilo, que é reserva, zagueiro reserva do Flamengo, cara, acho que se você chega pra ter 48 seleções na Copa, você fala assim, que você quer que seu lateral direito seja o zagueiro reserva do Flamengo, acho que 47 seleções vão dizer não, a que vai dizer sim é o Brasil, porque o Ancelotti gosta do Danilo, porque o Danilo jogou na Itália, porque o Danilo fala italiano, porque o Danilo é maneiro, porque o Danilo, né, acho que faltou vaga na na comissão técnica, né. Eh e aí pra mim, de 3,5, 4, acho que em alguns momentos ele participou, né, acho que, ele fez uma pressão boa ali, né, sincronizada com o Ryan, com o Bruno Guimarães, também não vou desmerecer isso, né, contra o jogo no jogo contra o Haiti, no jogo contra a Escócia, no jogo contra o Japão, teve ali alguns bons momentos, mas assim, nada demais também, né, a gente tá falando de lateral direito da seleção brasileira, que falhou contra o Japão, que poderia ter eliminado o Brasil, acho que hoje também errou um passe ali muito fácil, que hoje marcou fofo, né, os 2 gols foram do lado dele, então durante todo esse tempo teve ali o Ryan ajudando ele, de alguma forma na marcação e quando não teve, os gols saíram por ali. Marquinhos, não lembro do Marquinhos jogando nessa Copa, pra ser honesto, não consigo avaliar. Nota 4 pra mim, sei lá. Não deve ter falhado em nenhum gol, mas também não fez nada, que eu me lembre. Gabriel Magalhães, 4,5, porque ele deu o passe pro gol do Casemiro contra o Japão. Mas hoje foi engolido, como já era esperado, como foi durante os últimos anos dele na Premier League, ele foi engolido pelo Haaland. Eh, então, né, acho que ele deu o passe ali, acho que ele em alguns momentos se arriscou na construção. Eh Acho que foi mal utilizado na bola aérea, não lembro do Gabriel Magalhães cabeceando nenhuma bola, lembro só daquele voleio, que eu nem lembro qual foi o jogo, se foi contra o Marrocos, sei lá, se foi contra o Haiti, né, mas um cara que fez tantos gols, foi tão importante na bola aérea do Arsenal na temporada, a gente não lembra dele cabeceando uma bola pelo Brasil. Douglas Santos, cara, eu não sei se eu boto a culpa no Douglas Santos ou na pessoa que levou o Douglas Santos, mas não existe pra mim isso. Se você tem seu melhor jogador, ele joga na ponta esquerda, o teu lateral não pode não apoiar ele em nenhum momento de 5 jogos. Eh, mas é feijão com arroz. Porra, não dá pra ser feijão com arroz 100% do tempo. O único momento que eu lembro dele na frente foi aquele chute pra fora que ele recebe do Ryan contra o Haiti. Então e ele ter jogado todos os minutos, né, eu acho que o Alexander entrou faltando alguns poucos minutos, sei lá contra quem, nem lembro mais se foi Escócia ou Haiti, mas, né, acho que não dá pra ser feijão com arroz assim, acho que também não marcou pra caralho, tipo assim, sei lá, não lembro dele fazendo merda nenhuma no campeonato, né, muito água de no falando feijão com arroz, não é feijão com arroz, é água de salsicha. Tá lá, água de salsicha. Não serve pra porra nenhuma, né, como diria o Orochi. Não serve pra porra nenhuma. Então, 4, né, sei lá. Casemiro, tema polêmico. Hoje a gente ouviu falar muito pouco do Casemiro, né, curiosidade, Paquetá não jogou, apesar da Noruega ter tido muita bola e o Brasil ter marcado fofo, a gente não viu o Casemiro dar tanto espaço, né, a gente não viu o Casemiro dar tanto bote errado assim, né. Curioso que o Paquetá tenha saído, isso tenha acontecido, ainda que ele tenha sido substituído pelo Martinelli. Acho que a Copa do Casemiro é nota 4,5, né, pelo que ele pelo gol ali, principalmente do Japão, mas acho que ele teve alguns bons momentos também. Acho que ele falhou também, né, acho que ele tá em queda física, eh, jogando exposto do jeito que ele jogou, em alguns momentos falhou, né, não dá pra negar. A Copa do Bruno Guimarães, hoje é impossível não botar o pênalti hoje da conta, mas eu acho que é uma Copa nota 7, acho que ele foi o melhor jogador do time. Eh no ciclo da Copa, né, tipo, nos 5 jogos, acho que ele criou bem, né, foi um grande criador de jogadas, acho que ele foi um bom também cadenciador do meio-campo, ele foi um cara que brigou muito, ajudou na pressão, marcou bem, um cara com muita raça, muita entrega, então eu acho que hoje ele perdeu o pênalti, né, é uma pena, né, tipo assim, se eu tivesse que escolher alguém aqui pra perder o pênalti era o Douglas Santos, porra, sei lá, o Danilo, um cara que não vai ter mais futuro na seleção, que não fez porra nenhuma também. Então uma pena que ele tenha perdido o pênalti, né, fica ali, né, um pouco, né, se faz o gol,
Depois eu falo do pênalti, mas se faz o gol, ia ficar: "Porra, né, caralho, coragem, não sei o quê, o Evos e tal", mas a Copa dele foi nota 7, 7,5 por aí. Ryan, eu vou dar uma nota se para o Bruno Guimarães estou dando 7,5, eu acho que para o Ryan eu vou dar 6,5. Acho que o Ryan fez uma boa Copa, acho que ele foi uma peça fundamental para fazer um equilíbrio do time, né, ajudou na pressão, ajudou em gols, ajudou a criar algumas chances, foi muito correto. Acho que o Ryan, né, acho que o Ryan talvez seja o cara do feijão com arroz. Eh, um cara que marcou, o cara que criou jogadas, o cara que errou muito pouco passe, né, nem sei se hoje ele errou pouco passe, não deve ter dado nem 15 passes no jogo, provavelmente, deixa eu ver, 21 passes de 23, né, deixa eu ver, errou 2 e tal. Então um cara que teve um jogo que acertou todos os passes, a gente vê aqui, né, a maioria dos passes para trás, né, tem 2 para frente, um para o lado, o resto tudo para trás, né, coisa bizarra, a gente o Brasil tá atacando para cá, né, para cá. Os passes deles são todos para cá. Olha que coisa bizarra, né. A gente tá falando do nosso ponta, né, tudo para trás aqui, ó, chegou aqui, toca para trás, chegou aqui, toca para trás, chegou aqui, toca para trás. Beleza. Então, eu acho que 3 passes decisivos, né, 3 passes para finalização, eh, então acho que é isso, né, acho que o Ryan entrou bem, primeira Copa dele, né, 19 anos, mas acho que mais importante que, né, um fator mais importante que seja uma Copa com 19 anos, é que o Ryan chegou na seleção agora, ele não é como o Estevão que tá aí há um ano e pouco na seleção, ou como o Endrick que já jogou a Copa América em 2024, ele chegou em março, em junho ele virou titular, e jogou bem a Copa, acho que em nenhum momento a gente cogitou questionar o Ryan, né, acho que ele deu um equilíbrio fundamental para o time, foi tático, foi inteligente, desperdiçou pouca bola, cuidou bem da bola, gerou chance de gol, né, infelizmente não fez o gol, deu aquela assistência, né, assistência para o Vini Júnior, que a bola estava para o Vini Júnior contra a Escócia, mas é que tá, eu também acho que o Ryan não é o cara do feijão com arroz, o Ryan tem que ter um pouco mais de protagonismo, aí eu não sei onde é que entra ele, né, a insegurança ou as jogadas dele quanto entra o Ancelotti, mas acho que ele poderia ter buscado algumas vezes um pouco mais de agressividade, né, partir para dentro, chutar, jogar um pouco mais por dentro. Esse Ryan é muito espetado, né, eu falo com o André muitas vezes, quando ele tá no Bournemouth, tem até um lateral lá, eu esqueci o nome dele, se é Jimenez, um lourinho, eh, que ele joga por ali, aí muitas vezes o Ryan joga muito espetado e esse Jimenez passa pelo meio, né. Hoje o Danilo não tinha um Danilo pelo meio, e e aí eu acho que o Ryan tinha que ter tido um pouco mais de ousadia, na Copa em geral, não tô falando hoje não, porque hoje nem recebeu tantas bolas, mas de arriscar um pouco mais, né. Hoje ele deu 2 chutes, os 2 já acabaram sendo de direita, né, um numa sobra na entrada da área e outro num que ele leva e corta pra direita, então acho que é isso. A Copa do Ryan foi boa, 6,5, acho que foi um feijão com arroz muito bem feito, temperadinho, lindo, mas o Ryan para a próxima Copa já tem que, né, para a próxima Copa não, acho que para esse ano, né, vai chegar a eliminatória, ele vai jogar. Eh, e já tem que ser um pouco mais feijão com arroz, acho que ele tem que partir pra cima, tem que buscar um pouco mais de jogada individual, um pouco mais de protagonismo, e botar e falar: "Porra, eu sou o Ryan, né, fiz todas as categorias de base, fui pica, tô na Europa, tô na Premier League, tô jogando Europa League, tô sendo, porra, eh acompanhado de perto por clubes grandes, vou jogar a Champions League na próxima temporada, né, não nessa agora na 27, 28. Então acho que essa tem que ser, acho que esse tem que ser o pensamento do Ryan. E digo mais, Rafinha, né, a gente vai ver como é que vai ser a gestão de grupo do Ancelotti, o Rafinha e o Estevão vão ter que comer feijão com arroz pra ganhar do Ryan. Eh, eu acho que ele trouxe um equilíbrio para o time que é difícil, né, de você tirar aqui, né, vamos imaginar aqui um Wesley voltando, uma dobradinha aqui, o Wesley e Ryan, podendo o Wesley passar para o fundo e dando a oportunidade de gerar dúvida no defensor e o Ryan cortar para dentro, o Ryan vira um jogador muito bom. O Rafinha acho que deixou a desejar, acho que o Rafinha moralmente na na seleção é ladeira abaixo, né, não tem muito o que dizer. Eh, e aí é isso, né, acho uma boa Copa do Ryan, mas acho que agora quando acabar a Copa, vir próximos amistosos, ele tem que dar um passo assim, um salto, né, um passo para o alto, um passo à frente. Martinelli, boa Copa, fez o, né, não jogou muito, fez o gol contra o Japão, eh, não, acho que não tem muito o que dizer, né, a gente vai dar aqui pelos lances pontuais do Martinelli, nota 6, acho que ele deu uma boa partida hoje. Nota 6 assim, né, poderia ser um sem nota se você pegar o conjunto do que foi o Martinelli na Copa. Matheus Cunha, nota 6,5 também, acho que tão bom quanto o Ryan, deu um equilíbrio para o time, se entregou, roubou bola, fez gol, deu assistência. Mentira, nem lembro se ele deu assistência na verdade, mas acho que deu, não deu não? Não sei. Eh, então, né, acho que ele foi importante, acho que entenderam melhor o que é o Matheus Cunha na seleção, muita gente criticava o Matheus Cunha, né, na última Copa ele não foi porque não, em tese não sabia fazer gol, porque não era homem gol, e nã-nã-nã.
e acho que ficou muito claro qual é o papel do Matheus Cunha, né. O papel do Matheus Cunha é você criar jogada, movimentar, abrir espaço, fazer o time ser um caos ordenado, né, aquela coisa se mexe, toca, passa, eu tô aqui, eu tô lá, mas senti um pouco de falta nesses 2 últimos jogos de um pouco mais circulação dele, e trocas com o Vini Júnior, troca com o Ryan, ele consegue jogar pela direita, ele consegue jogar pela esquerda. Então senti um pouco de falta disso, né, acho que ele também é um cara que vai ser importante no próximo ciclo, não sei como é que vai ser com o Ancelotti, mas é isso, né. E o Vini Júnior aqui eu vou dar, né, se eu dei para o Guimarães 7, vou dar pra ele, se eu dei para o Guimarães 7,5, vou dar pra ele 7, né, acho que também não dá pra desconsiderar os gols que ele fez, não acho que o Vini Júnior fez uma Copa absurda, né, não acho que ele não fez uma Copa nem perto do Haaland, do Mbappé, do Messi, e dos outros grandes caras, né, não acho que ele tá ali, por exemplo, ele não acho que ele tenha feito uma Copa melhor que a do Bruno Guimarães, não acho que ele tenha feito uma Copa nem que o Bellingham, por exemplo, que acho que talvez brigue ali com o Harry Kane na Inglaterra, a Copa dele foi melhor que a do Quinhões, do México, a do Luiz Dias, da Colômbia? Eu acho que não, acho que ele tá um pouco abaixo ainda desses jogadores, acho que a partida dele contra o Marrocos foi ruim, acho que a contra o Haiti ele faz o gol ali, né, dá uma chance, mas ele ainda erra muito, um Vini muito preso, muito acomodado em termos de marcação, de posicionamento, que aí também vai cair muito na culpa do técnico e de você ter um lateral que não te ajuda em porra nenhuma. Eh, Contra a Escócia a mesma coisa, né, tipo, errando, né, fez os 2 gols ali, mas os 2 gols meio que de tap-in, né, de só empurrar a bola pra rede, mas ainda errando muito, algumas decisões e tal, né, chega ali no final do jogo, ele fica até um pouco desesperado pra fazer o gol. Então meio que isso. Vamos lá. E contra o Japão, acho que ele foi talvez o pior jogo dele, acho que ele ficou ali meio, né, tipo, porque ele ficou meio intocado entre os zagueiros, não conseguiu tanto espaço pra correr com a bola, que é o principal ponto dele, né, atacar o defensor correndo pra trás. Eh, no segundo tempo ele até deu uma melhorada, mas não participou das principais chances do Brasil, eu acho, teve quase aquele golaço dele, que é muito parecido com o lance do Endrick pra mim hoje, que a bola cai na perna ruim, não sabe o que fazer com a perna ruim, acaba meio que chutando de 3 dedos, desequilibrado de qualquer jeito. Então e hoje eu acho que ele foi um pouco melhor, acho que ele criou a chance do Endrick, teve ali uns outros lances que ele foi à linha de fundo, ele teve espaço para correr, ele se apresentou, circulou. Então acho que né, a gente vê aqui, ó, ele indo muito mais na linha de fundo dessa vez do que cortando para dentro, tentando gerar um pouco mais de espaço, a gente vê ele aparecendo aqui na direita, a gente vê até ele marcando aqui um pouco mais por dentro. Então acho uma Copa 7, assim, acho que fiquei satisfeito também dele ter dado um pouco de salto em relação ao protagonismo do Brasil, acho que ele de certa forma tentou buscar, mas acho que aí ele tentou buscar muito de uma forma diferente dos outros jogadores, né. Não vou comparar aqui com o Haaland, que é um perfil diferente, mas acho que os outros jogadores querem um pouco mais a bola e criam um pouco mais com a bola. Se a gente falar de Mbappé, de Messi, de Harry Kane, de Luiz Dias, de não sei nem lembrar mais quem tem, né, nessa Copa. Lamine Yamal, acho que eles foram um pouco mais ousados e um pouco menos acomodados do que foi o Vini Júnior nessa Copa. Acho que ele ficou um pouco acomodado em algumas marcações, em alguns momentos do jogo. E acho que isso é uma coisa que ele precisa melhorar, né, pra ser o cara, assim, tu pensar assim: "Pô, ele é um cara muito pica", e não assim, ele é um bom jogador da seleção, como seria tipo, né, um sei lá, não vou lembrar agora de cabeça, mas assim, um Bruno Fernandes em Portugal, que não vem fazendo uma grande Copa, sei lá, né, acho que é meio que parecido com isso. Ou um Pedri, por exemplo, né, acho que precisa arriscar um pouco mais, você ser um pouco mais ousado, você querer um pouco mais de jogo, e não ficar ali acomodado, tipo assim: "Ah, a bola não tá chegando em mim, eu vou ficar aqui esperando". Mas fiquei satisfeito, assim, com os gols dele, acho que mereceu, né, acho que ele é um cara que se dedica muito, acho que ele tem um mérito muito grande, que acho que poucas vezes é falado que ele não se machuca, então todo mundo aqui que a gente tá vendo, o Magalhães se machucou, o Marquinhos acho que já se machucou, o Danilo, né, sempre foi bichado, o Bruno Guimarães conviveu com lesões essa temporada, Casemiro já teve algumas lesões, Matheus Cunha, até que no Manchester United ele não se machucou tanto, acho que se machucou no início da temporada e depois não tanto. O Vini Júnior acho que ninguém lembra dele machucado, né, tipo assim: "Ah, o Vini Júnior tá 1 mês fora por lesão", eu não lembro. Eh Então, né, o Rafinha se machucou muito essa temporada, perdeu a Copa, e o resto final da Copa, Paquetá, Estevão, Rodrigo, todos esses caras são caras que se machucam muito. Acho que o Vini Júnior, acho que isso é uma coisa importante do sentido de eu sei que o Vini Júnior estará né, eu sei que ele estará pronto para jogar o próximo jogo, porque ele está saudável, porque ele jogou, eu não lembro do Real Madrid, quartas de final o Vini Júnior não pode jogar, semifinal o Vini Júnior não pode jogar, final o Vini Júnior está machucado. Real Madrid e Barcelona, o Vini Júnior não tá. Então, acho que isso é uma qualidade dele. Acho que muito bem. Endrick, acho que ele, né, ele estava gigante antes da Copa, todo mundo falava: Endrick é o protagonista, não sei o quê, ele é absurdo, não sei o quê". Acho que sai menor da Copa, acho que eu vou ter que dar aí um 3,5 pra ele, acho que ele não jogou nada em nenhum jogo, tipo, não foi relevante em nenhum jogo. Eh,
E hoje perdeu uma bola que não dá pra perder, né. Estava frio ali, eu sei, tinha acabado de entrar, não sei o quê, beleza. Dito isso, não dá pra perder. Você é a seleção brasileira, você tá na cara do gol, você tem que fazer o gol. Então acho que ele sai menor, mas um pouco o Ancelotti falava na entrevista, falava assim: "Era essa merda que vocês queriam?", né. Acontece, todo mundo perde gol na cara, né. Eh, então meio que isso, né, tipo, o Ryan perdeu contra o Haiti, o Vini Júnior perdeu contra o Haiti, perdeu contra o Japão, né, o Matheus Cunha perdeu também algum provavelmente. Então o Endrick perdeu, só que não podia perder nesse momento. Danilo Santos jogou muito pouco, vou dar uma nota aqui para o Danilo Santos na Copa do Mundo, né, aí ele foi preterido pelo Paquetá. Neymar, acho que nota 8 por aí, né, hoje ele fez o gol que que botou a gente de volta no jogo, que deu a chance do Brasil se classificar. Tô brincando, vou deixar pra falar do Neymar depois. A Ederson também não jogou, né, não tem muito o que falar, aqui ninguém jogou. E Banhas, escanteado também não jogou, Fabinho muita gente pediu, também não jogou porra nenhuma. Rafinha acho que é um cara que também, ó, saiu embaixo da seleção, falou muito durante esses últimos 2 anos e jogou muito pouco. Muito se falava do Vini Júnior ser protagonista e ter as regalias que ele tem, e o Rafinha tem que se esforçar em campo, e eu falava isso também, tem que se entregar muito mais que o Vini Júnior. E o Rafinha em nenhum momento, né, acho que você também precisa fazer por merecer ter esse status que o Vini Júnior tem na seleção, ainda que eu acho que o Vini Júnior tenha herdado esse status da seleção pelo que ele fez no Real Madrid, nunca pelo que ele fez na seleção. Eh, o Rafinha não fez nada também, tipo assim, Rafinha foi mal, né, na Copa, acho que ele foi mal contra o Marrocos, foi mal contra contra o Haiti antes dele ser machucado, então acho que o Rafinha sai um pouco menor, acho que o Rafinha vai ter que brigar aí pra recuperar a vaga dele. Se a gente pensar um time com 4 atacantes, que é o que o Ancelotti parece querer, vai ter Matheus Cunha, vai ter Vini Júnior, e o Rafinha vai ter que brigar aí com, de repente, o João Pedro vai voltar pra seleção, e vai ter Estevão, vai ter Ryan pra brigar com ele, então vai ser difícil. Luiz Henrique, acho que sai também muito embaixo, muita gente falando: nem vi tanta gente, na verdade, porque acho que o Ryan tomou conta da posição e acho que o Ancelotti viu isso nos treinos. O Luiz Henrique não é tão intenso, ele não é um grande finalizador, ele não é um grande cara do passe, ele é um cara que é um pontinha, né. Acho que é essa a definição, um pontinho, tem vezes que joga bem, tem vezes que joga mal, com uma cortina, um fogo de palha, né. Então ele jogou ali alguns minutos contra o Marrocos e foi esquecido. O Ancelotti hoje morre com uma substituição, né, ele faz as 4 substituições em 3 paradas, então, né, não foi assim: pô, alguém saiu machucado, o Brasil ele fez as 5 substituições e o Brasil tomou o gol depois disso, não. Ele escolheu não ter o Luiz Henrique em campo. Ele escolheu ter Neymar, ele escolheu ter Endrick, ele escolheu ter Martinelli, ele escolheu ter Danilo Santos, escolheu ter Ederson, né, porque quando o Ederson entra, estava 0 a 0 ainda, beleza, mas ele podia de repente ter botado o Luiz Henrique, vendo que o Brasil começou a perder ali o meio-campo e tal, no lugar do Endrick ou do Vini Júnior, não sei. Então é isso, né, Igor Thiago, acho que embaixo, né, jogou aquele primeiro jogo com o Marrocos que ele foi mal, não teve muita chance, e depois foi esquecido, acho que não deve voltar mais pra seleção tão cedo. Inclusive agora falando das substituições, acho que a substituição do Endrick é errada, porque o Matheus Cunha não estava mal no jogo, e aí eu acho que, na se o Endrick não entra, acho que tudo muda. Mas acho que o Martinelli poderia ter ficado, né, e aí fica naquela de tipo assim: "Porra, você não tem como jogar com Vini Júnior, Endrick e Neymar". Perdi pra perder o meio-campo, assim, todo mundo viu a cara da merda. Todo mundo viu o Brasil perder o meio-campo várias vezes. A gente perdeu em alguns momentos contra a Escócia, a gente perdeu em alguns momentos contra o Haiti, a gente perdeu nos amistosos e ele fez isso, né. Acho que em algum momento ele poderia ter cogitado, de repente, botar alguém no lugar do Vini Júnior, né, mas não dá pra tirar o Vini Júnior, então fica por essa. Pra mim a nota aqui pro Paquetá na Copa é 3 também, fez porra nenhuma, né, vão tentar inventar que o Paquetá é importante pra trás, marcou mal, sobrecarregou o meio-campo, não criou nada, não achou grande passe, não ditou o ritmo no meio-campo, fez porra nenhuma. Contra o Japão ninguém lembra do Paquetá, contra o Marrocos ninguém lembra do Paquetá, perdido. Então vamos falar dos jogos importantes aqui. Vamos esquecer Haiti, porra, e Escócia que foram bagunça. Marrocos, Paquetá pior em campo. Japão, Paquetá pior em campo. Acabou, né, essa foi a Copa do Paquetá, então nota 3. E é isso, né. E aí nota do Ancelotti aqui, vou dar meio, porque, eu vou falar depois, mas tipo assim, né, um time ruim, mal treinado, que falha muito, covarde, acho que o principal é o covarde, não tem muito o que falar, apesar de eu já estar falando aqui por 1 hora, mas um treinador covarde que escolheu, levou medalhões, levou, né, tipo Alexandro, né, assim, eu não vou nem questionar aqui, né, eu não vou falar que isso fez diferença, mas tipo assim, levou o Everton, por que que você levou o Everton? Podendo dar chance pra um goleiro mais novo. Porque quero experiência. Pô, o Alisson tem 33, o Alisson tem 33, você tá levando o Danilo, você tá levando o Neymar, você tá levando o Alexandre, você tá levando o Magalhães, você tá levando o Marquinhos, tá não sei o quê. Que o Everton tem de experiência aqui, né? Podia estar dando porque o Alisson tem 33 anos, o Ederson tem 33 anos. Qual é o goleiro da próxima Copa? Ele levou um goleiro de 37, né? Mas foda-se, Alexandro.
porra, velho pra caralho. O Bremer, acho que ele de repente poderia ter tido uma chance. Acho que esse de repente esse é um jogo que poderia ser testado 3 zagueiros. Se tinha um Haaland lá, você bota Haaland, Gabriel Magalhães e Bremer, Haaland, Bremer e Marquinhos, os 3 zagueiros sabem sair pro jogo, sabem armar bem, já que a gente tem laterais que não apoiam. E aí você bota de repente o Douglas Santos, mais do que o Danilo. Então, o Léo Pereira não jogou, né? Então, Fabinho. Então, horrível, né? A Copa do Ancelotti, é uma pena que ele vai continuar na seleção, a princípio. Né, acho que o ciclo dele foi tudo ruim, assim, 1 ano e meio, as convocações foram confusas. Ele deixou de lado a construção de alguns. Aí eu dei meio ponto para ele por causa das lesões, né? Acho que vou falar aqui rapidamente das lesões, mas acho que Militão e Wesley acabaram fazendo muita falta. É, e é isso. Eu acho que o Rodrigo, né? Acho que todo mundo criticou muito, tava de saco cheio com o Rodrigo. Acho que o Rodrigo tá ali no patamar do Rafinha, que todo mundo falava, o Vini Júnior tem protagonismo, o Rodrigo, né, fica ali se esforçando. Mas o Rodrigo também, quando teve as oportunidades dele, acho que nunca fez porra nenhuma pela seleção. Então também não vou ficar aqui chorando por causa do Rodrigo. E o Estevão é um desfalque? Mas eu acho que o Ryan, talvez você pode falar, já se o Estevão tivesse saudável, ele poderia entrar no segundo tempo no lugar do Ryan. Mas aí eu acho que o Ryan nem teria tido a chance se o Estevão não se machuca, né? Seria o Luiz Henrique. Então acho que um jogador muito importante do equilíbrio surgiu por causa das lesões que é o Ryan. Então acho que é isso, né? Aí, né, vamos falar agora de algumas coisas específicas. O pênalti.